percebendo a estrutura da revista, ela é muito qualificada sobre todos os ângulos editoriais. Mas esse número em particular, que tem a editoria-chefe da professora Inês, e o carinho com que ela trouxe a nossa revista para essa indexação tão valiosa, né? Pelo seu corpo de editores, seu conselho, mas ela tem um toque de afetividade sem concessão, por toda a amizade. Os amigos se entreamam, né? Mas não são cúmplices uns dos outros, eles não se protegem, não conspiram, então eles são exigentes. O verdadeiro amigo é o que exige. E aí, quando a gente vê o corpo de revisão, e sobretudo aqueles que construíram a estrutura filosófica da edição para ser este conceito, né, que, enquanto o direito achado na rua, é hoje uma linha de pesquisa da nossa universidade e da nossa faculdade, assim como do Programa de Direitos Humanos e Cidadania, que se distribui em disciplinas na pós-graduação e também, conforme o novo currículo, na graduação. E que, portanto, precisa se fazer reconhecer nos concursos. Né? Quando os concursos se abrem para recrutar, as linhas têm que estar presentes lá. Né? No diálogo de temas, de conteúdos que sejam plurais, não colonização de um campo teórico sobre os outros. Né? Sem falar que deve ser, se nessa sessão aqui ontem homenageávamos Sueli Carneiro, tem que ser expressão de descolonização de saberes assentados em experiências de domínio, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista epistemológico. Assim, por exemplo, a homenagem a Sueli Carneiro, como ao Ailton Krenak, há algum tempo, esse esforço enorme, né, de descolonizar os currículos, descolonizar o ensino, descolonizar a pesquisa, descolonizar a extensão. Esse dístico na sua camisa deve ter um sentido que não seja só estético. Né? Pesquisar com uma garota é também despatriarcalizar a educação, não é isso? E eu fico feliz que a direção aqui da mesa seja feminina, não é isso? Lá atrás, há 15 anos atrás, eu assumi a coordenação do projeto das promotoras legais populares, porque tínhamos algumas professoras mulheres, poucas, muito poucas, mas não tínhamos nenhuma que pudesse, como feminino, assumir, mesmo sendo mulher, a concepção de gênero que pedia um outro modo de ler o conhecimento, o direito e o ensino, né? É um grande passo para a nossa universidade. E aqui eu fico assim, extasiado de ver na estrutura de produção deste material que compõe o campo da revista. Eu não sei se a professora Inês poderia mostrar o conteúdo da revista, né? Mas agradecer muito a nota editorial que ela fez e ao prefácio assinados por Adriana Andrade Miranda, Adriana Nogueira Vieira Lima, Lívia Jimenez Dias da Fonseca, Thalita Rampim. Lívia está 2 vezes, ela merece estar 2 vezes, porque ela... Diego Diel e Alexandre Bernardino Costa. Então, vejam que não me aposentam jamais, né? Porque a jubilação vem, logo terei visitas inesperadas que me surpreenderão ou de noite ou de dia, mas o espírito permanece na equipe. Farei isso. Eu vou fazer como o meu querido amigo Evandro Luiz
se tornar imortal, ele que tinha ido para a Academia de Letras, você lembra do Vitor lá na UAB, né, irmão? E ele disse, meu filho, mas o que eu queria mesmo era ser imorrível. Não vou ser imorrível. Mas por quê? Por conta desse coletivo que está aqui e que impregnou, né, a construção do volume com essa lealdade ao pensamento de escola, ao pensamento da ANAI, a nova escola jurídica brasileira, né? E também a essa referência ao campo que nós conseguimos constituir com a teoria crítica, que é o subtítulo da própria coleção. Eu acho que em homenagem aos escritores, e veremos que isso significa uma autoexplicativa constelação de pensamento de escola, né? Se a gente pudesse ter um registro de quem são. Muito obrigada, professor José Geraldo. Bem, na construção que nós fizemos, é que a professora Thalita, o professor Alexandre, em contato com a professora Adriana Andrade, Adriana Nogueira, o Diego. A ideia qual foi? Primeiro, ter os convidados, né, que são aqui o Antônio Carlos Volkmann, sobre a legitimidade dos sujeitos sociais da construção. A turma da pós-graduação aí que está fazendo sobre os sujeitos coletivos, né? E a construção provável de direitos. Depois nós tivemos aqui também como convidadas a Maria Madalena Torres e a Daniela Estrela Xavier, sobre o Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, CEPRAF, 32 anos alfabetizando jovens, adultos, idosos, trabalhadores e a sua relação com a Universidade de Brasília. Tivemos aqui também a grande contribuição do Antônio Escrivão, né, que é professor aqui, tomou posse, foi esse ano passado, o ano passado, isso. Então, o professor aqui que veio compor o nosso corpo docente, e a Renata Carolina Correia Vieira. Já se vê que a nova escola produz renovação contínua de casamentos e netinhas que estão andando. E filiação, né? Sobre o direito achado na rua e a relação direito e movimentos sociais na teoria do direito. O texto da Ludmila Cerqueira Correia sobre conversações entre José Geraldo e Franco Basaglia por uma nova praxis social para o direito da psiquiatria. Também tivemos a contribuição de David Sánchez Rubio, que esteve aqui recentemente, sobre o pueblo hace derecho, abrindo espaços de la liberdad, homenagem a José Geraldo de Souza. E também a Elza Amada de Carvalho, sobre o direito achado na rua, praxis no percurso de fortalecimento das lutas sociais. E aqui nos artigos, que são feitos pelo sistema de Blind Review, não podemos, sem aprovação, ter todos os textos, né? Uma vez aprovados, os demais virão também. Mas nós tivemos a aprovação dos textos do Diego Augusto Diel, com a professora Elga Maria Martins de Paula. E aqui eu vou citar só o nome dos professores, da Lívia Jimenez Dias da Fonseca, que também é professora recém-contratada na nossa faculdade, o Fredson Oliveira de Carneiro, a Cristiane Yolanda Camilo, junto com Marcos Júlio Vieira dos Santos, e também um texto da Lucineide Barros Medeiros, Elvis Gomes Marques Filho, Diego Silva de Souza. E também a Sara de Nova Quadros Costes, Clóvis dos Santos Araújo, do Eduardo Xavier Lemos, que está aqui presente, todo feliz, Rita Eneida Vinhais Belo Dutra e Sabrina Durigon Marques. E aqui, só para também, eu falo que tudo, digamos, é um brilho, né? O professor José Geraldo, além de publicar numa revista 2, também, né, a gente acabou de entrar para o Diário de Adorim e o Latindex, né? Então, são indexadores que vão agregando a nossa revista também, e isso significa que a repercussão será muito maior. Muito obrigada. Eu acho que essa revista representa
a grandeza do professor José Geraldo, numa revista que saiu grande em todos os aspectos. Muito obrigada. Só para fechar, eu já li a revista, né? Fico assim maravilhado com aquilo que vocês construíram, né? Sabrina, que está ali com a pequena Helena, e Eneida fizeram esse texto que para mim foi uma surpresa. Elas são assessoras legislativas do Congresso, né? Então elas escavaram os anais do Congresso desde a Constituinte de 88 para identificar na Câmara, né, algumas das intervenções que, por várias razões, por exemplo, José Carlos, a primeira foi na Constituinte, representando a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, para discutir, no âmbito da Comissão de Direitos, as alavancas de transformação social, a possibilidade do protagonismo dos sujeitos sociais de colocarem um projeto democrático e popular de sociedade, né, que culminou com os 12 milhões de assinaturas que a CNBB articulou, né? Elas desencavaram esse texto, esse depoimento lá no tempo do funcionamento da Constituinte, como também depois em alguns debates, por exemplo, na posição já desconstituinte, que vem lá de trás, com as emendas que tentaram retirar da Constituição esses avanços, e inclusive um debate que fizemos com a direita ilustrada, essa direita que até apoia uma frente e votará pelos democratas, ainda que não possa dizer o seu nome, não é isso? Acho que ninguém entendeu o que eu estou falando. Entendeu? Né? Mas, por exemplo, aliás, porque naquela altura, você vai lembrar, o presidente daquela comissão especial era o deputado Michel Temer. Não é dele que eu estou falando. Eu estou falando dessa forma desconstituinte que está presente, né? E culmina com o depoimento, o Eduardo hoje é o presidente da Comissão de Justiça e Paz aqui de Brasília, com o Mauro foi presidente da comissão, é um nepotismo danado ali. A Ana Paula é a vice-presidenta, acabou de defender a monografia dela em Direito, e com toda a experiência dela, ela é doutora, mestre em Biologia, né? Eles desencavaram um debate naquela comissão especial para discutir as medidas do Ministério Público para combate à corrupção, né? Oportunidade em que eu elogiei muito o trabalho do professor Moro sobre descriminalização, a falácia da resposta penal para os problemas. Depois tive que esclarecer num auditório muito lawfariano, né, que eu estava me referindo ao professor Aldo Moro, né, o primeiro ministro da Itália, né, grande penalista, né. Mas, em suma, eu poderia ficar com vocês a tarde toda, como fiquei com a turma de pós-graduação. Eu não sabia se era o 7º ou 8º volume da Direito Vivo, porque o 6 sai hoje, o nosso com o Acre. Sim. E eles vão fazer agora sobre o sujeito coletivo de direito, né? Vai ser o 7 ou o 8? Depende se o outro sai antes, mas... Então a gente vai, quem chegar primeiro. Tá. Então, 7 ou 8, né? Que é a coleção Direito Vivo da série Direito na Rua, com a Dona Yuris, né? Em que esse número agora vai discutir essa recuperação de um conceito que é fundante do nosso campo, mas que tem tudo a ver com uma sociedade que se democratiza, porque a capacidade de transformar o social está nos sujeitos que realizam a democracia e constroem instituindo os direitos, né? Então, sem este conceito, a gente não compreende a realidade política e não pode compreender o direito, né? Se não faz isso,
produzirá como jurídico a opressão e a exponencialização, sob a forma de emendas à Constituição, sob a forma de reforma trabalhista, sob a forma de reforma tributária, né? E assim por diante. Então, eu queria dizer assim, da satisfação desse encontro, dessa possibilidade, né? Mas dizer aqui que a homenagem eu recebo para compartilhar, né? Continuar compartilhando, né? E morrendo nas manifestações de espírito e também de atuação no campo da vida daqueles que, nessa faculdade, de Victor Nunes Leal, de Roberto Mira Filho, de Machado Neto, de Esperança Garcia agora, né, podem pensar um direito que emancipe, que humanize, né, que seja a expressão de uma sociedade livre e democrática, né, como quer ser o direito achado na rua, expressão de homenagem desse número da revista. Obrigado. Pelo professor Alexandre, em homenagem, ela é extremamente respeitosa, mas ela é institucional. E eu acho que a grande homenagem, e a gente faz com muito carinho, muito respeito, essa função institucional. Mas a grande homenagem, ela é a presença de vocês aqui, e eu acho que mais do que nunca, eu deveria ouvir, e eu convido então, as pessoas que conviveram, convivem e têm expectativa de convivência com o professor, para poder fazer as suas pequenas palavras. Eu não posso nominar todos, porque eu vou cometer equívocos, mas eu vou então passar a primeira palavra para alguém que eu sei que é uma pessoa que teria total condição de fazer essa homenagem, né, de público, de vivência. E eu só queria comunicar, viu, professor Enaí, se por um acaso tiver um quarto sobrando lá, vou fazer um período de experiência nessa residência, viu? Com os dois. Então vocês me convidem, se tiver quarto de hóspedes lá, pode ser qualquer lugar. Mas eu passaria a palavra para a professora Thalita, para que ela pudesse puxar um coro aí, e aí podia ser até em sequência aqui, professora Anaí, professor Tuco, e aí quem quiser fazer o uso da palavra, porque a grande homenagem, ela não está na mesa institucional, ela está no carinho, ela está nas manifestações que representaram a construção desse número, dessa edição da revista, que é muito mais do que quem viabiliza burocraticamente, como o professor Inês, com o apoio da Faculdade de Direito, mas são vocês que convivem, que conhecem, que vivenciam, que ocupam esse quarto de hóspedes sem necessariamente estar lá, né? Eu já estou me convidando de forma muito, né, cara de pau de poder fazer isso. Pronto. Thalita, começa, puxa o coro, obrigada. Então, é muita história, né? História e histórias, né? Mas sempre o Zé Geraldo é uma referência na minha vida, né? Minha vida de mulher, minha vida de intelectual. Ele tem, sim, esta luminosidade, né? Uma certa clareza bem definida do caminho que ele herdou do professor Roberto Mira Filho, né, o único orientando o professor, e o professor Roberto Mira teve toda aquela concepção do direito achado na rua, né, mas ele morreu e ficou tudo em tese, né, e foi isso, eu acho muito importante que o Zé Geraldo tomou essa missão
né, de colocar o direito achado na rua em prática, né, implementar a proposta, né, que estava tão bem elaborada, mas precisava achar o caminho, né, para se concretizar. E ele dedicou a vida a isso. E aqui estamos homenageando. Parabéns por tudo isso. Da educação, da pesquisa, do ensino jurídico, né, professor? Então ele é esse semeador, né, semeando esse olhar crítico. E eu acho que isso vem está muito entrelaçado nesse coletivo, professor, que com muito carinho também se dedicou, por oportunidade também que a professora Inês dentro da revista, e aproveitar para agradecer também toda a equipe, professora, que nos apoiou nesse percurso. Mas com muito carinho que a gente fez essa edição da revista também, porque a gente quer comemorar e celebrar de diferentes formas, né, esse percurso que o professor constrói com a gente no cotidiano. Foi uma pena, Dani, que não deu certo a gente fazer a aprovação do título de professor, a outorga, né, de professor emérito ao professor José Geraldo de Souza Júnior hoje, porque a ideia era que a gente fizesse uma dupla celebração, né? O lançamento do dossiê e já aprovar, já fazer a divulgação também da aprovação. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler 3 parágrafos, que pelo menos 2 deles, acho que, salvo engano, são do professor ABC, carinhosamente ABC, da carta que a gente construiu para a outorga, né, de professor emérito e professor José Geraldo, né? Mas aí só para destacar que dentro dessa proposta a gente fala um pouco sobre a trajetória do professor José Geraldo, nos revelar uma vida dedicada à Universidade de Brasília, um educador necessário para contribuir para a construção e a realização da universidade necessária e emancipatória. As contribuições do professor José Geraldo são infinitas. Ele estabeleceu uma ponte entre a universidade e a sociedade. Estabeleceu uma relação muito próxima de ensino, pesquisa e extensão junto a estudantes e, ao mesmo tempo, junto aos movimentos sociais. Ele possibilitou que o trabalho de extensão da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília fizesse uma ligação entre teoria e prática direta e que os alunos, os estudantes, aprendessem por esse movimento. Possui uma construção teórica muito relevante na perspectiva da construção social do direito por parte dos movimentos sociais, que integra desde a sua primeira reivindicação até a efetivação dos direitos como políticas públicas, passando pela legislação, pela jurisprudência, pelos tribunais, pelas decisões dos órgãos governamentais e pela sociedade, pelos conselhos, pela participação social. Ou seja, a contribuição do professor José Geraldo é imensa para o direito e para a Universidade de Brasília. A gente continua tentando fazer fragmentos, porque a gente já percebeu que é um tema gerado, na realidade, uma biografia do professor José Geraldo, que a gente já está na expectativa dessa construção do professor. E, ao final, a gente conclui que, quando traçamos a história da UNB e da Faculdade de Direito, percebemos o quão indissociáveis elas são da própria história do professor José Geraldo, carinhosamente Zé. Ou, como ele próprio alegremente definiu, sua vida é dividida com a UNB. Um professor que resistiu aos ataques sofridos por setores refratários, que buscaram deslegitimar seu engajamento com movimentos populares e suas construções com muita humanidade, sabedoria e sem perder a ternura. Coincidentemente, sem perder a ternura aqui também. Na Universidade Necessária de Darcy Ribeiro, construída por muitas vidas e com muitos esforços, José Geraldo figura como sendo o educador necessário e emancipatório, que construiu um legado de ultrapassagem da promessa utópica da UNB. Mestre que, com sua vida, energia, alegria e luta, tem formado e provocado tantas gerações. Que venham outras, né, professor? Acho que somos agora uma geração que vem também ocupar esse espaço, né, Tu? Eu, Tuco, Lívia, né, recém-ingressos tanto nós no programa de pós-graduação, como também aqui no curso de graduação em Direito. Mais uma geração que está formando. Você vai ter responsabilidade do concurso. Pronto, exatamente. E que venham outros, né, professora? A gente vem formando, a gente vê na JUP, nas PLPs, no Vez e Voz, né, nesses projetos de extensão também, as gerações também que são semeadas pelo professor e que a gente espera também ser um pouquinho de instrumento para regar o que está sendo semeado, né, tudo. Na continuidade, aí que está expresso na nossa sala, que foi ocupada a 4, né, professor? Inês, a nossa sala de professor é um condomínio. Eu, doutor Escrivão, professor Tuco, né? O professor Thalita e a professora Lívia. E se de repente eu olho,
realmente são 4 pessoas aqui nessa sala. Exatamente. Então, agora já é o QG do Direito Achado na Rua Docência. E aconteceu. Ocupa lá, Jordana ocupou a capa do livro. Eternamente a capa. Não só um, 2. Dois. E é isso, convido a todos e todas que também façam a leitura dessa obra também, porque foi um esforço coletivo, né? A gente tentou fazer esse processo de capitanear, mas na verdade é um esforço que é coletivo, uma construção que foi coletiva, como todas as construções que o Zé faz, né? Então não podia ser de outra forma. Eu me chamo Josefina Serra dos Santos, mais conhecida como Doutora Jô. Estudei com o professor José Geraldo. Ele acho que não estava nem começando a escrever Direito Achado na Rua. Mas naquele momento, chegando, digamos assim, primeiro que foi um susto quando eu passei lá na faculdade, que eu trabalhava como doméstica, e quando eu passei na faculdade, uma das primeiras pessoas que foi no segundo semestre, nem lembro mais, que você se sente praticamente excluída, mesmo sendo uma faculdade particular. E eu sentava primeiramente atrás. Depois, quando eu ouvi o professor José Geraldo dar aula, e eu tinha a impressão que quando ele estava dando a aula, ele estava me olhando. E eu me sentia incluída, né? Porque quando você chega logo na faculdade, você dá vontade de desistir. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque você não tem, você é sozinha e você, né, fica até com medo. E com o professor José Geraldo, quando ele chegava, sabe que você se sentia um alívio? Né? Chegou alguém que eu sinto que gosta de mim, que eu sinto que me olha, que eu sinto que o professor me olha, eu sinto que ele sabe que eu estou aqui. É nesse sentido, é quase como uma criança quando vai para a primeira aula. E aí, fui sempre ouvindo os movimentos sociais, né? Não sei se eu posso dizer Movimento Sem Terra, e eu sempre junto aí fui me enveredando com o Movimento Sem Terra, depois fui para a RENAP, eu sempre ia fazer palestra na RENAP, que não sei se você sabe o que é RENAP, é Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares. E eu estava sempre lá com o professor Florestan Fernandes, né? Já teve essa mesmo, não sei se ele lembra disso. Então, com isso, o professor José Geraldo, depois quando eu soube que ele era professor do AMB, e quando eu falava que eu já tinha tido aula com o professor José Geraldo, nossa, você teve problema. Aí você se sente, puxa vida. E passado o tempo, chegou uma vez aqui, né, no outro, não sei se foi aqui, né, com o professor José Geraldo, em outros lugares já foram para a mesa, e eu já falei para eles várias vezes, olha, professor, realmente, o senhor é um professor, porque olha como que está sua aluna fazendo palestra aqui com o senhor, né? Não, então, muito obrigada, eu só tenho que lhe agradecer, principalmente para mim, o senhor é uma referência. Foi a pessoa que naquele momento que você se sente praticamente sozinho, te alerta, você pode, você vai, e o que é ser, você fazer o curso de Direito, o que é ser advogado. Por isso que até hoje eu sou advogada popular. Eu sou advogada também dos movimentos populares por causa do professor José Geraldo. Obrigada. Ele pega toda essa veia filosófica do professor Roberto Lira Filho e materializa isso. Eu acho que o Direito Achado na Rua tem história, né? Assim como a Tele Brasília, o professor sempre nos diz tem história, o Direito Achado na Rua tem história, e nessa história, eu acho que o professor José Geraldo, ele representa isso, ele representa uma inspiração, como o Lira Filho também representa, mas representa a mobilização. Talvez esse seja o eixo, esse seja a alavanca do professor José Geraldo aqui conosco e com tantas gerações, com tantas professoras e professores hoje de diferentes universidades, Brasil afora, mundo afora, porque temos professores e professores fora do Brasil também. Então, acho que essa energia mobilizadora que inspira, mas também nos movimenta, coloca tudo isso em movimento, e sempre com ideias que estão 3, 4 pontos à frente do que a gente consegue enxergar. Isso para mim também é muito evidente. Não raro o professor José Geraldo coloca alguma ideia para ser realizada, uma medida construída, a princípio parece que não estou enxergando, um tempo depois aquilo aconteceu, vem acontecendo e vai continuar acontecendo, professor. Então, por toda essa
por tudo isso que o senhor representa, significa e é também aqui o meu e do nosso. Em nome da comissão, em nome dos colegas aqui, Zé, muito obrigado por tudo que você nos ensina, nos ensinou, vai nos ensinar. Você transforma nossas vidas, você muda. Todos nós nos encontramos como os meninos ontem, com 18 anos, ou mais maduros, como também cheguei aqui. Chegamos com realidades diferentes, com histórias, mas o Senhor sempre tem a paciência, sempre teve a paciência de lidar com cada temperamento, com cada tempo político, com cada história, com cada maturidade e imaturidade de cada um, e trabalhar, até que cada um e cada uma consiga atingir essa maturidade política, intelectual, jurídica, para que possa também se tornar uma liderança e conduzir outras e outros nesse processo de ensino e transformação para essa sociedade transformadora do socialismo democrático, lá da nova escola, que segue com o direito achado na rua, para que a gente possa enfrentar momentos duros como esse que a gente está agora vencendo, junto com o Senhor, mas na sua condução, mas como base. Todos nós aqui que somos eternos alunos seus, né, temos muita história, muita lembrança e, acima de tudo, muita gratidão, né, pela capacidade que você desenvolveu ao longo dessa trajetória tão bonita, tão profícua, né, de acolher, né, de abrir os braços e cada vez mais ampliar o teu espaço de formação, influência, né, mas também de acolhimento pessoal mesmo, né. Eu cheguei em Brasília em 88, no ano da Constituição, né, fiz vestibular no final do ano, no ano seguinte estava aqui. E me matriculei na tua disciplina, que era oferecida à tarde, né? Acho que era, não sei se era, acho que era filosofia, não era criminologia. Depois eu fiz criminologia também. Uma disciplina optativa, oferecida à tarde, e me matriculei, vim, e aquela primeira aula foi uma tijolada na cabeça. Quer dizer, eu não vou dar conta. Aí eu, não sei se você lembra, mas eu cheguei para você no final da aula e falei: ô professor, eu acho que eu vou desistir, eu vou trancar essa disciplina, porque eu não estou à altura. Enfim, eu coloquei na simplicidade que me era disponível, né, naquele momento, essa angústia de não conseguir alcançar o conhecimento que já se projetava ali naquelas aulas. Essa gratidão que acho que todos nós compartilhamos, né, chega nesse momento de avançar para produção, né? Eu acho tão bonito esse retrato pixelado seu ali, né, que você mesmo mencionou. É como se eu estivesse num daqueles quadrinhos ali também, entendeu? Eu acho que todos nós aqui, de alguma maneira, também estamos ali no quadrinho mais claro, no quadrinho mais escuro, mas fazemos parte também dessa trajetória, porque você consegue fazer isso, nos colocar na sua própria trajetória como algo importante, não somente como uma associação momentânea, mas algo que de fato é importante para formar o pensamento, para formar a mobilização, que o Tuco muito bem ressaltou, né? E para lutar por uma sociedade de direitos. Primero, muchas gracias por todo tu conocimiento, tus brazos abiertos para este camino de la UNB. Es muy lindo porque creo que la UNB siempre estuvo unida a la UNILA. Entonces el profesor José Gerardo pues creó la UNILA también, o sea, y yo vengo de ese proyecto y de repente soy como una de las más jóvenes del derecho a hablar en la calle, ¿no? Yo creo que sí. Tengo 28. Entonces, te quería dar las gracias por ese camino. Creo que llegué como en la parte en la que pues te han jubilado, ¿no? Te has jubilado. Entonces, eso me llena de mucha alegría y también de muchos desafíos, porque sabemos que el derecho hallado en la calle
transmuta, pero también migra a muchos otros espacios, a otros lenguajes, y pues me siento muy responsable, pero también como agradecida en este nuevo camino que empezamos con rondas, en traducir às vezes que o Senhor quiser, às vezes que eu puder também. E o nosso trabalho continua. Muito obrigada por tudo e parabéns por esses anos. Amor, companheirismo, por ser essa pessoa sempre pensante, andante, e que bom que a gente se encontra nesse caminho de tramitar. Muitas graças. Mas eu chego muito recém agora, né, no direito achado na rua, mas não de forma profunda. E como disse o Tuco, eu acho que dentre, né, o que podemos falar, né, do Senhor com relação às nossas vidas é essa força mobilizadora que sempre nos interpela, nos convoca a pensar e a combater essa sociedade injusta a partir dos nossos privilégios, né? E são muitas as suas contribuições nas nossas vidas, mas assim, para além, né, da contribuição acadêmica, professor, eu agradeço enormemente a sua contribuição na nossa trajetória de nos tornarmos cada vez mais humanos. Muito obrigada, professor. Mas é uma alegria estar aqui nessa noite para agradecer e cumprimentar em meu nome, em nome do Movimento Sem Terra, em nome dos mais de 300 educandos formados em Direito pelo Pronera, né? Essas turmas só foram possível em grande medida pelo trabalho do professor. E agora, né, tendo a oportunidade esse semestre de experimentar uma disciplina, né, do senhor, que é algo assim inspirador demais para todo mundo. Acho que essa é a síntese assim saindo da pandemia, num momento político extremamente adverso, difícil, se reunir aqui na sexta-feira à tarde é um momento de exercício de amor, de alegria, de cultivar coisas muito bonitas. E eu fiquei pensando, né, que antes de eu nascer o professor já estava, né, o Zé Sem Terra aí defendendo as causas da reforma agrária. E hoje o professor falou assim, desde eu, né, tive essa experiência de vivenciar a educação no campo, desde a ciranda, né, desde os primeiros anos de nascimento até o ensino fundamental. E eu acho que em todas as escolas pelas quais eu passei, que são escolas do MST ou nas turmas, né, do Pronera, nas universidades. Apesar de não ter estudado aqui, quando eu estudei em Goiás, na UFG, quando eu fiz a minha graduação, eu tive muitos professores que estudavam no UNB. E não necessariamente no direito achado na rua, mas era muito clara a influência do direito achado na rua até nas outras linhas de pesquisa da UNB. Então, a Dani era professora lá em Goiás, a Thalita, mas também outros professores, Eduardo, Érica, Cleuton. E eu sinto que na minha graduação, mesmo tendo sido fora da UNB, eu vivi o direito achado na rua. Eu estudei Lira Filho, eu estudei direito achado na rua, a gente fez disciplinas e trabalhos e projetos de extensão que eram muito similares aos projetos de extensão desenvolvidos aqui na UNB. Então, acho que vou falar isso porque o direito achado na rua, o que você construiu, o que os outros professores pesquisadores daqui da UNB construíram junto com você, também se inspirando muito em você, chegou a muitos lugares. E para mim foi muito, muito presente desde a minha graduação e fico feliz de conviver com você, de estar aqui na UNB. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiro eu quero cumprimentar e parabenizar o professor José Geraldo, não sei se ele lembra de mim, mas em 95 eu chegava na Universidade Federal de Uberlândia como jovem professor, e aí nós tivemos um episódio muito interessante que foi a luta por que a universidade abrisse um espaço para debater as cotas raciais na universidade. Pegamos todo o pessoal do Congado, ocupamos o Conselho Universitário, forçamos o Conselho Universitário a fazer uma sessão especial para debater as cotas, teve uma sessão especial
e nem o conselheiro foi. E aí então nós mudamos de estratégia, mudamos de atitude e falamos, a gente precisa de um reforço de peso. E aí a gente já via, tinha muitos comentários sobre o professor José Geraldo, não sei se o senhor lembra, professor, mas então em 95 nós convocamos o professor José Geraldo para ir até a Universidade Federal de Berlândia, fazer uma conferência e reforçar a luta que naquele momento a gente tinha para que fosse implementado na universidade ações afirmativas. E o professor José Geraldo, com muito carinho, como essa pessoa muito simples, humilde, solícito e lutador, guerreiro, o professor José Geraldo foi inspiração. Na Universidade Federal de Berlândia nós tivemos o privilégio de ter esse gigante como nosso reforço de uma luta que com certeza não foi em vão. Hoje, quando a gente olha na universidade, ela é uma outra universidade. E essa universidade, com uma nova cara, com um novo rosto, com novas epistemologias, com novos saberes, muito se deve a essa figura extraordinária que eu tive o privilégio, muito grato. Parabéns pela homenagem, professor, mas, acima de tudo, a minha gratidão. Há 17 anos depois, eu volto aqui novamente na condição de aluno para fazer um doutorado, talvez acho que um pouco. E vou dizer, uma das coisas também que tem me trazido aqui foi exatamente talvez ter conhecido há 17 anos atrás num processo de luta acadêmica, de luta universitária que foi muito, muito rico e ao mesmo tempo um aprendizado muito intenso. Muito obrigado, professor.